Você sabia que existem óculos especiais para as pessoas daltônicas? Fabricada pelo engenheiro de materiais Don McPherson. Para saber mais informações, vem com a gente nesse vídeo. O que é discromatopsia? Discromatopsia é um termo usado para designar qualquer tipo de defeito de visão de cores. A expressão daltonismo é popularmente usada como sinônimo de discromatopsia. O daltonismo é um transtorno hereditário. Cerca de 5 a 8% dos homens e 0,4% das mulheres apresentam um tipo de cegueira, ou cegueira parcial. Essas pessoas têm dificuldade em distinguir a cor vermelha e verde. Por que afeta mais em homens do que em mulheres? A grande diferença entre homens se comparado com as mulheres é que o daltonismo é provocado no gene recessivo ligado ao cromossomo X. Na genética, entende-se como herança ligada ao sexo, aquela determinada por genes localizados na região heteróloga do cromossomo sexual X. Em outras palavras, é o tipo de característica determinada por alelos presentes exclusivamente no cromossomo X. Dessa forma, os indivíduos do sexo biológico feminino apresentam 2 alelos e podem, portanto, apresentar 3 tipos de genótipos, enquanto os indivíduos do sexo biológico masculino apresentam apenas um alelo, podendo apresentar apenas 2 tipos de genótipos, e por apresentarem só um cromossomo X são chamados de hemizigotos. Se a mulher possui apenas um alelo recessivo para determinada característica genética, como o daltonismo, ela apresentará o fenótipo, uma vez que o outro alelo do par dominante para essa característica condicione o fenótipo normal. As mulheres, portanto, só apresentarão daltonismo, por exemplo, se forem homozigotas. O termo daltonismo originou-se do nome do físico e químico inglês John Dalton, que publicou um estudo em 1794 revelando que tinha dificuldades de distinguir alguns tipos de cores. E esses estudos revelaram que um dos 3 tipos de cone, que são receptores de cores existentes na retina, não funcionam. A visão em cores depende de pigmentos, que são proteínas, sensíveis à luz presentes em 3 tipos de células especiais da retina, os cones, cada um com um tipo de pigmento. Os que são ativados principalmente pelo comprimento de onda da luz vermelha, os ativados pela luz verde e os ativados pela luz azul. A percepção de determinada cor depende da quantidade relativa de cada tipo de cone ativado. A dificuldade de percepção de cores pode ocorrer pela falta de um ou mais tipos de cones, ou pela menor produção de alguns pigmentos. A visão de cores e formas é um fenômeno muito complexo, que envolve células fotossensíveis especiais, os cones. Na retina humana, existem aproximadamente 5 milhões de cones, e cada um contém um tipo específico de fotopsina. A fotopsina é a proteína responsável por converter o sinal luminoso em sinal elétrico, que é conduzido pelo nervo óptico até o córtex cerebral, onde a visão cromática é interpretada. Existem 3 tipos principais de daltonismo, como a protanopia, que é o tipo mais comum de todos e é caracterizado onde o indivíduo apresenta uma deficiência de um dos tipos de cone. Portanto, esses pacientes confundem vermelho e verde. Já na daltonopia, a deficiência é das células chamadas cones M, que recolhem a informação dos comprimentos de onda médios. Neste caso, também há confusão entre o vermelho e o verde. E por fim, a tritanopia é o tipo mais raro de daltonismo, aqueles que recebem a informação dos comprimentos de onda curtos. Os indivíduos com essa condição terão dificuldade em distinguir o azul e o amarelo. A exclusão social, ela pode ser caracterizada pelo afastamento e também pela privatização de determinados indivíduos ou de grupos sociais em meio a uma sociedade. Hoje, irei citar um ponto onde a exclusão social está inserida com força, que é no daltonismo. Nele, as pessoas sofrem da exclusão social desde cedo, logo que chegam a se apresentar na pré-escola. Costumam apresentar dificuldades com materiais didáticos, práticas de ensino, dinâmicas de alguns professores e até mesmo dificuldades no relacionamento interpessoal. De acordo com o Cielo, foram apresentadas dificuldades também na hora da realização de atividades de desenhos para colorir. Algumas pessoas daltônicas chegaram a relatar que se sentem incomodadas e com grande constrangimento
se sentem como se fossem alvos de brincadeiras e de deboche de alguns colegas, e também se sentem incomodados com o despreparo de professores para contornar a situação. Diante de tudo isso, podemos concluir que para que o processo de inclusão social e escolar seja um sucesso, é preciso que haja uma transformação no sistema de ensino para que o mesmo possa vir a beneficiar toda e qualquer pessoa. E por fim, a tecnologia dos óculos especiais, citado pela Camila anteriormente, vem mudando a vida de muita gente e foi criada quase que por acaso. A princípio, o objetivo era fazer com que esses óculos auxiliassem cirurgiões e assistentes em cirurgias a laser. O que os óculos fazem é filtrar essas ondas e modificar sua intensidade, tornando-os visíveis para daltônicos que têm dificuldades de identificar tons específicos.